Olá, paz e graça, meus irmãos. Sou o pastor Patrick Ribeiro e estamos em nosso 9º dia de leitura, hoje com o capítulo 3, Teologia da Receita. O livro O Silêncio de Adão, escrito pelo autor Larry Crabb, tem sido uma bênção para as nossas vidas e espero que você possa estar sendo edificado com essa leitura. Vamos lá? Ambos estavam nervosos e bravos. Era a sua primeira sessão com o Dr. Gilbert, o terapeuta conjugal recomendado pelo pastor deles. Perto do final do primeiro ano de casamento, ela começou a falar sobre procurar ajuda. Ele não gostou da ideia. Achava que poderiam resolver o problema sozinhos. Se ela não tivesse ameaçado ir embora, ele não estaria sentado ali no consultório do Dr. Gilbert, 2 semanas antes de completarem 2 anos. Ele tinha 29 anos, ela era 1 ano mais nova. Ela parecia nervosa. Ele tinha certeza de que não estava. Olhe, vou a essa sessão. Ele havia dito, só para ver se esse sujeito sabe o que está falando. Após ter oferecido café, que ambos recusaram, o Dr. Gilbert iniciou a conversa de forma bem direta. Diga-me por que estão aqui. Sem enrolação, o marido pensou. Gostei. Gentil, mas direto ao assunto. Ela não fez uso de nenhum rodeio para desabafar e começou a dizer aquilo que o marido já ouvira. Nosso casamento está passando por uma verdadeira crise, Dr. Gilbert. Durante quase 15 minutos, ela lançou acusações contra ele. Uma história após a outra. Um namoro de altos e baixos e depois o casamento ladeira abaixo. Brigas quase constantes. Nenhuma intimidade verdadeira. Nenhuma. Só sexo. Não dá para aguentar mais. Não me casei para viver assim, disse ela. Ela terminou o ataque com a sua reclamação mais comum. Sempre que estou tendo lhe dizer como me sinto, ele faz um sermão dizendo que estou errada ou então fica calado. O marido decidiu falar, sem necessidade de ser convidado pelo Dr. Gilbert. Olhe, eu já disse a ela 1 milhão de vezes que estou disposto a fazer o que for necessário para que o nosso casamento dê certo. Eu a amo. Cheguei a participar de um seminário com ela porque ela achou que poderia ajudar. E tenho tentado fazer tudo o que ouvi-la, muitas coisas para melhorar nossa comunicação. Dizer que a amo de modo que ela consiga ouvir. Seguir alguns passos que, de acordo com o palestrante, reacenderia a chama de nosso casamento. Ele fez uma pausa para analisar a expressão do terapeuta. O Dr. Gilbert não parecia convencido nem cético. O marido prosseguiu. Nosso pastor disse à minha esposa que você é um bom profissional. Por isso, concordei em fazer uma tentativa. De uma coisa, ela tem razão. Não estamos nos entendendo. Acho que, se tivesse dor de dente, eu consultaria um dentista. E, se meu casamento precisa de ajuda, penso que faz sentido procurar um terapeuta. Ela quase caiu da cadeira. Está vendo como ele é? Vociferou. Quero um homem que me relacione comigo, para compartilharmos a nossa vida. Ele quer consertar o que está quebrado, faz nosso casamento parecer um carro enguiçado. Depois, um pouco mais calma, ela prosseguiu entre lágrimas. Não sou um objeto quebrado. Sou uma pessoa, uma mulher que só quer ser amada. Não sei se um dia vamos ser felizes juntos. As lágrimas desciam com facilidade. Ele detestava vê-la chorar. O choro sempre provocava um aperto dentro dele. Estava de mãos atadas, com raiva, mas assustado também. Porém, mais de mãos atadas que qualquer outra coisa. Ela continuava chorando, ele sentado e imóvel. O Dr. Gilbert quebrou o silêncio. Diga-me o que passa pela sua cabeça nesse momento. A pergunta foi dirigida a ele, que se limitou a encolher os ombros e dizer, não sei o que fazer. Quando era menino, muitas vezes eu me deitava de costas na grama quente do verão, pouco antes da hora de dormir,
e olhava para o céu estrelado. Lembro-me da sensação de me sentir pequeno e lembro-me de gostar disso. Talvez por achar que havia algo grande no qual eu me encaixava. Algo muito maior que eu. Não sabia o que era, mas sabia que tinha relação com uma grande história que Deus estava contando. Queria conhecer essa história e fazer parte dela. Descobri, desde então, que contemplar o céu é uma experiência muito diferente de estudar em bibliotecas, escrever uma tese de doutorado ou receber conselhos no consultório de um profissional. Contemplar as estrelas faz-me pensar no quadro maior. As outras atividades tendem a absorver-me nos detalhes menores. Na maior parte das vezes, minhas responsabilidades de adulto são motivadas pela necessidade de entender as coisas. Entender, por exemplo, por que alguns homens sentem impulsos homossexuais, enquanto outros lutam com a depressão, e saber como superar problemas. É isto que o psicólogo deve fazer: descobrir o que está errado e encontrar uma solução. E é isto que esperamos que os professores de ensino bíblico, os pastores e os líderes cristãos de hoje façam também, que se tornem especialistas em lidar com os problemas verdadeiros da vida. Se forem bem-sucedidos, serão conhecidos como pessoas competentes. Se não, serão expostos como fracos e dispensados, como se não fossem tão úteis assim. De qualquer forma, os líderes e os colaboradores cristãos parecem mais interessados nos pormenores da vida que no quadro maior. Aquele que vi pintado no céu, onde a glória de Deus é declarada e a obra de suas mãos é proclamada, Salmo 19, verso 1. Por esse motivo, as afirmações teológicas que partem da cultura contemporânea parecem mais receitas para viver que verdades declaradas sobre Deus. A teologia transcendente, que provém do quadro maior, foi substituída pela teologia da receita, uma forma de pensar que mantém o foco nos pormenores da vida. O centro da teologia transcendente concentra-se em Deus, em seu caráter e propósito. O centro da teologia da receita concentra-se nos seres humanos, em suas necessidades e bem-estar. Esse modo de pensar afeta a maneira como lidamos com o cotidiano. Veja o exemplo do início desse capítulo, a história de um marido governado por duas suposições simples demais. Alguém que sabe o que deve fazer para resolver seu problema conjugal. E, se ele encontrar esse alguém e seguir seu conselho, o casamento vai melhorar. O palestrante do seminário não foi um especialista ideal. Talvez o terapeuta tenha a receita capaz de fazer o casamento dar certo. A maioria de nós pensa naturalmente dessa maneira. Queremos acreditar que alguém sabe exatamente o que devemos fazer para resolver nossos problemas e, dependendo de sua gravidade, estamos dispostos a fazer qualquer coisa que esse alguém sugerir. Tornamo-nos uma cultura de especialistas e seguidores, todos determinados a entender os pormenores da vida. Veja alguns exemplos do pensamento da receita. Você quer saber como se recuperar dos danos que sofreu na infância? Aqui estão os ingredientes que Deus apresenta. Misture-os de acordo com este plano e você terá uma deliciosa refeição de valorização pessoal. Talvez você necessite tomar uma decisão no emprego ou lidar melhor com o estresse no trabalho que realiza agora. Esses são alguns princípios bíblicos para orientá-lo. Aplique-os à sua vida e logo sentirá confiança para seguir em frente e alegria por saber que está no centro da vontade de Deus. Você está zangado? Não consegue ter intimidade com o seu cônjuge ou resolver tensões com um amigo? Esta é a determinação de Deus para livrar-se da raiva, resolver tensões e aumentar a intimidade. E lembre-se, o remédio dele sempre funciona. Essa maneira simplista de encarar a vida afeta como o homem se vê, quer ele seja piedoso ou quer não. O homem sente-se menos homem quando é forçado pelas circunstâncias a erguer os braços e admitir: não sei o que fazer, e não faz nada.
Maridos ou namorados indecisos, covardes, simpáticos, vítimas lacrimejantes. Esses são os homens visivelmente fracos. Passam a vida sem sair do lugar. Assim como uma bandeira pendurada no mastro em um dia de calmaria, eles não se movimentam a não ser para agir como macho, gritar com as mulheres ou com os homens menores que eles, beber demais ou masturbar-se pensando em suas fantasias favoritas. Em uma cultura que espera que os homens saibam o que fazer, é difícil enfrentar um problema que não tenha nenhuma receita para solucioná-lo. É comum os homens relatarem que se sentem mais homens quando podem dizer: talvez eu não saiba o que fazer a respeito disso, mas sei o que fazer a respeito daquilo. Sei que posso fazer, estou fazendo e está funcionando. Pode ser que esses homens sejam bem-sucedidos, mas são pais distantes. Pelo fato de viverem dentro dos limites de sua competência, normalmente eles não se dão conta de que lutam com seu senso de masculinidade. Enfrentam apenas os problemas com os quais têm certeza que sabem lidar. Chegamos ao final de mais um capítulo, hoje o dia 9, Teologia da Receita, parte 1. Amanhã daremos sequência, no dia 10, concluindo este capítulo de número 3. Eu tenho certeza que nós temos sido abençoados. Quero convidar você a comentar, tanto no grupo, aqui, sobre como está sendo a experiência, como Deus tem falado ao seu coração. Quero te desafiar, convidar outros homens, outras pessoas para estar conosco nessa jornada. E eu tenho certeza que tanto você quanto esses irmãos serão tocados por um poder transformador do Senhor a partir da reflexão, do que nós temos recebido de Deus aqui nessa jornada. Deus abençoe. Até amanhã, queridos. Paz.